Vamos falar de terra rara, acho que é um assunto importante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Uma questão que surgiu no chat, eu acho, que não estava preparado para essa live aqui, mas é uma coisa que a gente tem que comentar en passant, porque a gente tem até pessoas que trabalham na indústria, não vou citar nomes aqui porque não tenho autorização, mas que comentaram sobre essa notícia, o porquê dela, qual que é o problema dela, que é o seguinte: vocês viram que a China anunciou isso daqui, ó, recentemente. Ela reforçou o controle de exportação de metais de terras raras. E, depois disso, o Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 100% à China. Em cima dos outros 100% que ele já tinha imposto. Eu não sei quantos mil que ele tá tentando... Enfim. E no fim aconteceu isso mesmo, tá? Esse vídeo aí já tem 12 dias no ar, agora que a gente tá gravando, e foi isso que aconteceu. Ele tira o número do sovaco. O que acontece? Parte da briga comercial que tá tendo agora dos Estados Unidos com a China é que a China tem uma moeda de troca muito grande, que ela produz esses minerais chamados de terras raras. São minerais, tá? São vários, tá? Que até não podem ser... Isso, a maior parte deles sequer é tão raro assim, embora alguns sejam raros. O raro é o processo de separação desses metais, tá, para que eles possam ser utilizados pela indústria. Por que isso é raro? Porque é um processo que a margem de lucro é muito pequena e que demanda de uma escala de produção muito grande e de um custo de produção muito alto, além de deixar um custo ambiental também bastante elevado. Por causa dessas características, tá, os Estados Unidos, que já processou terras raras, né, já teve controle do processamento de terras raras, deixasse com que a China assumisse o controle desse negócio. Hoje, a China é basicamente o único lugar do mundo capaz de processar terras raras em escala. A escala que o mundo capitalista demanda, uma vez que esses minerais são determinantes para a indústria de última geração. Ou seja, é aquilo que está na vanguarda da disputa tecnológica entre as empresas que estão na fronteira tecnológica. E hoje isso basicamente é um monopólio da China. Sendo que nem mesmo os Estados Unidos, tendo disponibilidade da matéria-prima, têm a estrutura necessária para esse processamento. Então, este é o grande problema que os Estados Unidos enfrentam relacionado a terras raras. Porém, a extração deles é muito difícil. Normalmente é uma coisa que é muito danosa para o meio ambiente, é uma coisa que envolve uma engenharia muito complicada, são poucas empresas no mundo que conseguem fazer aquela coisa toda, e depende também de você desenvolver uma expertise no seu país, que pode demandar anos, se você não simplesmente importar, que foi o que a China fez nesse período todo, tá? É um projeto aí, sei lá, de décadas da China, de poder desenvolver essa especialidade das empresas chinesas para poder explorar esse tipo de recurso. Essa tecnologia toda, né? E ao mesmo tempo que é tão difícil de extrair, é extremamente necessário para o mundo que a gente vive. Exato. São esses metais que vão permitir que a gente faça coisa como celulares, outros eletrônicos e coisa do tipo. Tem uma demanda muito alta, não só para o consumo, mas para a indústria também. E a China fez isso daqui, ó. Aqui em matéria da Al Jazeera. No anúncio 61 de 2025, a China disse que estava aumentando os controles de exportações de 5 metais de terras raras, além dos 7 anunciados em abril desse ano, logo depois do anúncio do Trump das tarifas e coisa do tipo. É parte da guerra comercial dos dois países, tá? Os 5 metais adicionados à lista são o ólmio, érbio, eu não vou ler todos aqui, túlio, é um monte de metal que eu nunca vi. E térbio, ótimos nomes para você batizar seus filhos. Seus idosos. Já nasce velha, criança. Os 7 minerais aos quais a China impôs restrições de exportação no início deste ano são samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio. Nossa. Ótimos nomes também. Não, isso daqui é um campeonato de bocha nisso. Existem 17 metais de terras raras. Isso aí é o humor de pessoas nascidas nos anos 80. No total, os 15 enfim, eu não vou ler tudo isso daqui. Agora a China impõe restrições. Lantanídeos, eu só lembro das minhas aulas de química do ensino médio, né? A série dos lantanídeos. Vocês devem ter passado por essa tragédia, pelo menos para mim sempre foi uma tragédia. A exportações de 12 deles. Além disso, na quinta-feira a China também impôs restrições às exportações de equipamentos tecnológicos e isso é importante. É isso que deixa mais apavorado o Trump. Eles não têm como reagir a isso porque eles... Mesmo que, vamos lá, tá? Eu tenho dito aqui que o Lula poderia utilizar como moeda de troca para acabar com as tarifas contra o Brasil, as nossas terras raras. O Brasil é um dos países do mundo onde elas são mais abundantes, tá? E, entretanto, nós não temos tecnologia para fazer o processamento das nossas terras raras. Mesmo que o Lula entregasse as nossas terras raras para o Trump como moeda de troca, o Trump hoje não teria capacidade de processamento. Os Estados Unidos hoje não teria a capacidade de processamento porque eles foram entregando isso para a China na última década e quem construiu essa estrutura foram os chineses.
Então vejam, não é nem uma questão do Trump ter acesso, porque mesmo que ele tenha acesso à matéria-prima, os Estados Unidos não têm capacidade hoje de processar aquilo que ele demanda desse tipo de mineral. Por isso que isso sequer está na pauta de negociação do Lula com o Trump. Não me parece ser isso. Parece ser algo mais factível para o interesse das Big Techs dos Estados Unidos, que são, no caso, os data centers, que o Brasil está aí abrindo suas portas para receber. O que é uma tragédia, né? Esses data centers empregam 4, 5 pessoas, destroem todos os recursos hídricos, né? Consomem muita energia, além do que não há sequer nenhum tipo de transferência de tecnologia, de segurança de dados, nada. Os empregos que eles estão dizendo que serão criados com a instalação desses data centers são, na realidade, os empregos criados durante as obras das construções. Porque depois de pronto se emprega pouquíssima gente, não fica na tecnologia nenhuma, nós ficamos apenas com o dano ambiental, tá? Por isso que os países desenvolvidos não querem instalar essas geringonças no seu território, que não gera emprego, que detona o meio ambiente, além de gastar muita energia. Então eles estão exportando isso para o resto do mundo. E parece que isso está mais na pauta de negociação do Lula com o Trump do que propriamente as terras raras, pelo motivo que eu estou aqui dizendo. Hoje os Estados Unidos não têm sequer a capacidade de processamento desses minerais. E a China, por outro lado, sabe da sua capacidade e sabe que ela é imboicotável, gente. Lembram? Há poucas semanas eu dei a notícia aqui do governo da Holanda que expropriou uma empresa de semicondutores da China. A China reagiu a isso, controlando a exportação desses semicondutores para a Europa, iniciando uma crise de semicondutores parecida com a crise dos semicondutores que nós vivemos durante a pandemia. Só que na época da pandemia havia uma restrição de circulação de mercadorias, de produção de mercadorias. Hoje não existe essa restrição. A China está produzindo essa restrição para dar um choque na Europa, e não só na Europa, demonstrando para a Europa que ela é imboicotável. E é muito importante ter esse tipo de dinâmica na economia da China, porque de outra forma ela já teria sucumbido à pressão do capitalismo. A China tem feito, nas últimas décadas, um investimento em engenharia violento para poder produzir esse tipo de coisa, tá? Ela lidera em vários sentidos, em várias questões de mercado, a produção desse tipo de equipamento, tá? Eu não sei de todos os detalhes, mas é uma coisa assim, que é um investimento geracional para você se colocar nessa posição. Os Estados Unidos simplesmente não pode decidir amanhã produzir esses equipamentos e vai conseguir. Ele vai decidir amanhã para ter um resultado daqui a 20 anos. Você tem que investir na formação de engenheiros, investimento pesado na pesquisa dessas tecnologias, é uma coisa assim... Na construção da planta. Aquela coisa toda, é uma coisa, é um projeto nacional, tá? E a China fez. Isso que dá todo esse poder para ela também. O anúncio significa que empresas estrangeiras precisarão obter aprovações especiais de Pequim se desejarem exportar ímãs de terras raras e certos materiais semicondutores, que tenham pelo menos 0,1% de metais pesados de terras raras da China. Então, basicamente, é a China dizendo, tá? Eu acho que o Brasil certamente não teria dificuldade de conseguir essas autorizações se precisasse. Claro que, dependendo dos interesses, né? Quem que o Brasil estaria beneficiando, né? Se decidisse fazer essa produção toda, a gente vai falar disso daqui a pouco. Porém, isso daqui é uma limitação clara para os Estados Unidos. Falaram para o Trump, você vai colocar tarifa em cima da gente, olha aqui, a gente tem a capacidade de combate também, porque muito da indústria dos Estados Unidos depende desse tipo de material para funcionar. E o que o Trump quer fazer é exatamente trazer as indústrias de volta para produzir nos Estados Unidos. Se você não consegue a matéria-prima, você tem um problema sério. E aí a gente vai entrar aqui numa coisa que começa a tocar o Brasil. Talvez o Brasil tenha importância geopolítica nesse sentido, já que tá tendo essa disputa Talvez agora. Não, tem. Já que tá tendo essa disputa que vai perturbar o funcionamento normal desses sistemas de produção e de logística e tal que eles tinham mantido, que é o seguinte, isso daqui é um número que eu vi em outros lugares, mas não encontrei a tabelinha que eu tinha visto antes, então a gente vai aqui usar desse site de notícia de investimento. Reservas de terras raras. Os 8 principais países. Primeiro, onde tem mais terra rara? Na China. 44 milhões de toneladas métricas. É coisa pra... Só que tem um porém. O próximo. Brasil, com 21 milhões de toneladas métricas. Bem na frente da China, que é o segundo. Por que esse número é relevante? E, obviamente, eu tô falando isso daqui de uma posição de pessoa que não é especialista, tá, gente? Eu não sou especialista em tudologia. Mas eu, obviamente, eu quero trazer essa atenção aqui. A galera tá perguntando no chat também. Se a gente vê outro número, isso daqui são as reservas. Reserva, quanto tem? Agora, 10 principais países em produção de metais de terras raras. É quem consegue Quem tirar, está produzindo. é. Primeiro lugar, China. 270 mil toneladas métricas. Se eu não me engano, são números de 2024. Depois, Estados Unidos, 45. Depois, Mianmar, Austrália, Nigéria, Tailândia, Índia, que é o terceiro lugar da reserva, Rússia, Madagascar, Vietnã,
Vocês viram o nome do Brasil? Não quer dizer que o país que tá no top 2 de reserva não tá no top 10 de produção. E aí que vai aqui, ó. O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, 21 milhões de toneladas métricas. Embora o país não fosse um grande produtor de terras raras em 2024, isso mudará em breve. A empresa de terras raras Serra Verde iniciou a produção comercial de fase 1 em seu depósito de terras raras Em Pela-Ema. em Pela-Ema, no estado de Goiás, no início de 2024. Até 2026, a mineradora espera produzir-se. É isso que eu defendo. Não defendo que a gente utilize as nossas reservas de metais raros como moeda de troca. Eu defendo que a gente desenvolva a nossa capacidade de produzir, né, efetivamente para a indústria, né? Que a gente consiga realizar o processamento desses minerais. Mas isso não brota a partir da espontaneidade do mercado. Nós jamais seremos um dos grandes produtores globais se isso não for uma política de Estado. Veja, a China hoje domina este mercado porque isso é uma política de Estado na China há mais de uma década. Então a China hoje consegue controlar 70% da produção. Por quê? Porque há mais de uma década ela vem investindo nisso enquanto política de Estado. Então é exatamente isso que eu defendo para o Brasil, que a gente transforme isso em uma política de Estado. Entendeu na primeira, cara. Cooperação de terras raras fora da China produzir todos os 4 elementos de terras raras magnéticas. Aí eu te pergunto, por que será que o Trump olhou pro Brasil? Não, fez uma ligação legalzinha pro Lula. Mas antes tentou do outro jeito, né? Aí viu que tava jogando pro lado que não tava mais tão empoderado, aí mudou. Tá com muito interesse, gente. Tá com muito interesse. O Brasil vai saber negociar isso, Mas o interesse econômico é o que está movendo o Trump desde o início. Ele está querendo levar vantagem nas relações bilaterais, comerciais, a serem estabelecidas dos Estados Unidos com o Brasil, em substituição aos acordos multilaterais que se tinha até então. Essa é a estratégia de negociação diplomática comercial dos Estados Unidos para o mundo todo, e o Brasil está dentro desse contexto. O que o Trump fez foi utilizar o Bolsonaro para ter apoio de parte da população do Brasil frente aos seus interesses econômicos a serem negociados com o governo do Brasil. Foi isso. Desde o início a gente está dizendo que foi isso. Acontece que o Trump já calculou que não é uma boa estratégia de negociação, tanto que já mudou essa estratégia. O Senado já derrubou as tarifas, ainda depende do Trump a concretização disso, mas já está, ao que tudo indica, bastante bem encaminhado para que isso aconteça. Tem um porém, tá? Tem um porém. Tipo assim, o Brasil tem que saber jogar esse jogo. Diplomaticamente falando. Porque tem como ganhar dos Estados Unidos, mas a gente precisa da China ainda. Talvez parte do equipamento para o processamento desses materiais, o Brasil precisa de tecnologia chinesa para fazer. Eu não sei como funciona a indústria toda. Eu não sei qual o nível de dependência tecnológica da China hoje, que outros países têm da China. Mas o Brasil vai ter que se colocar no meio. É aquele filho de pais separados para conseguir os melhores presentes, não é mesmo? O pai falou que vai me dar um videogame, mãe. A diplomacia do Brasil é muito competente mesmo. Mas o negócio é o lobby de mineradoras no governo, né? Que o Brasil tem um... Eu não sei de tantos detalhes, mas em termos principalmente de processo de privatização, a gente tem um histórico de entreguismo. É, isso que é o problema. Né? É isso que é o problema. E o pior é que, assim, os discursos mais patrióticos, politicamente falando, são os mais entreguistas que a gente tem. Então é muito complicado. Claro que isso daqui a gente está tratando de uma especulação grande. Mas, obviamente, que se o problema que os Estados Unidos está tendo com a China é questão de terras raras, e a China tá usando, tá instrumentalizando o fato de que ela é a maior exportadora de terras raras como moeda de negócio na guerra comercial com os Estados Unidos, primeiro que isso é importante, segundo que os Estados Unidos têm que arrumar alternativas. E, gente, precisa dar uma entendida. Aí, assim, tem essa informação, expande o olhar. Vocês lembram do projeto que o Congresso votou para afrouxar a legislação ambiental? Você tem que perceber esses movimentos como, assim, todos interligados. Essa galera sabe disso, sabe que tem uma empresa que vai começar a trabalhar, sabe que tem um interesse internacional. E aí você tem uma cama sendo preparada. E é por isso que a gente tem que estar consciente desses movimentos, e essas informações são importantes a gente manter no radar, porque isso precisa ajudar a gente a definir em quem que a gente vota no Brasil também, entendeu? Porque quando você pega a galera falando, não, a gente precisa relaxar, eles vão usar o pretexto do quê? A gente precisa relaxar a legislação ambiental, que é para construir uma estrada, não sei na onde, para melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o discurso. O que realmente quer dizer? A gente precisa afrouxar, por quê? Para vender isso aqui o mais rápido possível, de um jeito mais fácil possível, e faturar em cima disso aqui o mais rápido possível, sem pensar depois nas consequências dessa exploração, talvez descuidada, e na consequência que ela vai gerar na vida do brasileiro que mora ali, entendeu? Porque é aquele negócio, você vai explorar. A exploração é meio que inevitável. Só que a forma como ela é feita, porque aqui, quanto mais tecnologia você colocar, mais cara vai ser a necessidade de investimento nesse negócio aqui, né? Não é do interesse de quem quer explorar e simplesmente não vai estar lá para ver a consequência do estrago.
O meu problema com isso tudo é desenvolvimento de tecnologia nacional, construção de cadeias produtivas mais sofisticadas, maior nível de complexidade, que gerem melhores empregos, que paguem melhores salários, que mudem a estrutura produtiva do Brasil, de modo a reduzir a desigualdade social no Brasil e, portanto, os problemas sociais. Sabe, este é o meu ponto. Eu entendo que a gente tem que melhorar a nossa produtividade no desenvolvimento de tecnologias, porque só assim a gente supera a escassez, e isso é necessário, inclusive para a superação do capitalismo, né? Então é um jogo de ganha-ganha, seja no sentido de superar o capitalismo, né, que é a nossa pauta máxima, seja no sentido de melhorar a vida do trabalhador, que é a nossa pauta mais imediata. Então é isso, a gente tem que ficar atento a essas discussões para saber se posicionar politicamente e cobrar a responsabilidade de quem está no governo. E as campanhas que vão ser geradas em cima disso, né? Obrigado aí, Juliana. Já pode começar, né? O Herbio é nosso. O Herbio é Eu sei, cara, é um time de bocha. nosso. O Iterbio é nosso também. O Gadolínio é nosso. O Disprósio é nosso. O Lúlio é nosso. O Lutécio é nosso. Aí você vê um lugarzinho, né, lá no interior dos rincões do Mato Grosso, chama Gadolino, aí começa a aparecer na televisão, o Gadolino é nosso! Eu me senti tão feliz. Nunca fui tão querido. Com certeza um Lutécio tem. Não tem como não existir um Lutécio. Mas enfim, a gente só queria passar essas informações pra vocês de repente procurarem e aprenderem mais sobre o assunto. Obviamente aqui, de novo, tá? Tem uma dimensão aqui de política internacional, da qual eu poderia falar com alguma propriedade, mas obviamente tem uma coisa aqui de questões econômicas também, industriais e tal, das quais a gente não tem política nossa mesmo, né? Da nossa política. Eu acho que é muito importante a gente ter esses assuntos justamente pra gente entender o impacto na nossa vida, né? De quem mora no Brasil e tudo mais. Não apenas para votar melhor, né? Eu sei que isso é um dos limites dos nossos liberais progressistas aqui, né? Votar melhor, tudo bem, é legal, não vai atrapalhar, é bom. Mas não é isso que vai mudar. O principal é o entendimento de onde está a centralidade da disputa política. Porque isso é entendimento de mundo. E a gente não vai ter consciência de classe se a gente não tiver entendimento de mundo. Então o interessante não é só votar melhor. Isso é o mais fácil, é o mais simples, é o mais imediato. Mas o principal é a gente entender de fato qual é o mundo que a gente vive. Quais as forças políticas que fazem o mundo ser como é. E qual o nosso papel transformador nisso tudo a partir da nossa conscientização e organização coletiva. Porque a ideia da exploração do território, né? Empresas vão vir empresas cujos CEOs não morarão no Brasil, não moram no Brasil, não vão lidar com escassez de água, não vão lidar com contaminação do solo, não vão lidar com desmatamento, com a consequência do aquecimento ali daquela região. E vão faturar esse dinheiro e vão viver em outro lugar. Então, a gente tem que tomar pé das coisas, né? A gente como brasileiro, como cidadão, quem ama, eu não moro aí, mas a minha família tá aí, eu tenho afeto, eu tenho uma ligação emocional com o meu país e tudo mais. E não descarto a possibilidade de voltar a morar no Brasil e também. Outra, Nilson. Tudo bem, você já tá estabilizada aí, sua família e tal. Tá bom, mas quem sou eu pra estar na cabeça dela, né? Vai que é isso mesmo, já tá tanto tempo fora, quando vê que quer voltar, não sei. Então, assim, me toca isso, me interessa isso. Então, a gente tem que ter um posicionamento político consciente disso, né? De que a gente tem que exigir defesa das nossas garantias ali, de que a coisa vai ser com... Não, eu acho que assim, é impossível resistir. É impossível dizer não vai ter exploração. Mas de que a coisa seja feita de forma responsável com o menor impacto possível, né? Porque isso eles fazem aqui, tá, gente? No Canadá tem legislação para explorar. A gente tava conversando com alguém da indústria ontem, explicando pra gente, assim, como que esse processo é caro, quantos bilhões eles investem, por quê? Tem que minimizar o dano ambiental. Tem uma mina no norte aqui de British Columbia, que os caras fazem tudo para reduzir ao máximo qualquer rejeito, resíduo, impacto no lençol freático. Sim, o Canadá, assim como outros países que são muito ecologicamente responsáveis, né, eles procuram minimizar bastante esses riscos quando se tratam das suas empresas no seu território. Porque quando são as mesmas empresas, né, explorando territórios que não são do país deles, aí eles não são tão responsáveis assim, não é verdade? E tudo mais. Então, assim, aqui tem legislação, a gente não pode afrouxar a nossa para o nosso se tornar o mais interessante financeiramente, mas ao mesmo tempo algo que vai ser explorado e jogado fora, né? Mastiga e joga o bagaço fora. Tá bom, chegamos ao fim, tá bom?